Você sente que as suas orações e a confissão não estão surtindo efeito na luta contra a pornografia e a masturbação? Eu vou te explicar o que está acontecendo. Então fique até o final desse vídeo, compartilhe, dê seu like. E bem, vamos lá. Deixa eu explicar o que está acontecendo, mapear um pouco mais a situação. O que acontece? Nos meus atendimentos, eu sempre recebo muitos homens que chegam falando: Giovanni, toda semana eu estou no confessionário, toda semana eu estou confessando esse mesmo pecado. Embora eu reze, comungue, confesse, reze o texto, eu não consigo me livrar desse vício. Parece que Deus não me escuta. Só que existe um princípio que fala: a graça supõe a natureza. Ou seja, nós precisamos colaborar com a graça. Esse é o X da questão. Não é somente algo espiritual, mas também tem um aspecto humano. Nós precisamos colaborar com a graça de Deus. Eu sempre gosto de um exemplo, que imagina que você tem uma família. E nessa família tem o pai, tem a mãe e tem a criancinha. E a criancinha, o pai está aqui, a mãe está aqui. A criancinha quer caminhar em direção à mãe. Só que, enfim, aquela criança que está na fase que não consegue caminhar direito, aí levanta, tropeça, etc, etc, né? E o que o pai faz? Ele simplesmente pega a criancinha e a segura pelos braços. E a criancinha, ainda que de modo totalmente desajeitado, meio que tropeçando, tá? Vai caminhando em direção à mãe. Mas ela é sustentada pelo pai. E aí está o X da questão. A mesma coisa acontece conosco. Ou seja, nós somos essa criança que é sustentada por Deus, é sustentada pela graça de Deus, pelos sacramentos da Santa Missa, pelos sacramentos da confissão, pela reza do Santo Terço. É sustentada, mas essa criancinha tem que caminhar. Tem que colocar os meios humanos. Porque se ela não caminhar, ela não chega em direção à mãe, embora o pai esteja sustentando, tá? Então, assim, isso é um ponto, tá? Precisamos colocar os meios humanos. Contudo, nós não podemos ir para o outro extremo. E aí, aqui está a maior vitória do demônio para quem está lutando contra o vício em pornografia. Aqui está a vitória dele. É fazer você se afastar do sacramento da confissão. Porque o que acontece? Nós temos todo cristão batizado que está em estado de graça, tem o organismo sobrenatural da vida cristã. É literalmente um outro, em certo sentido, um outro organismo que nos dá capacidade de agir sobrenaturalmente. Eu sempre gosto de um exemplo que, imagina assim, eu tenho, aqui em casa eu tenho uma cadela, né? E aí, enfim, ela vai, late, né, corre, come, faz cocô e etc. Vida de um cachorro normal. E aí, eu nunca cheguei aqui no meu escritório e vi a cadela, sei lá, ela chama Pitoca, né? E vi a Pitoca lendo o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. E falando: nossa, Giovanni, olha só como nós devemos ser devotos de Nossa Senhora, esse princípio que São Luís fala. Não, a Pitoca, ela nunca vai fazer isso. Minha cadelinha nunca vai fazer isso. Por quê? Porque ela não consegue. Por quê? Porque está acima das forças dela. E aí, bem, se isso acontecer, eu nem volto aqui pro escritório, jogo água benta nela, chamo um padre, qualquer coisa desse tipo. Mas por que que eu tô dando esse exemplo? Por que que eu tô falando da Pitoca? Porque é isso que acontece conosco. Ou seja, para nós alcançarmos a santidade, para nós vivermos uma castidade triunfal, o ser humano, ainda mais nós que estamos decaídos pelo pecado original, nós não temos forças. Nós não temos forças. O ser humano por si mesmo não consegue, cara. Não dá, não dá. E aí, quando nós somos batizados e recebemos esse organismo sobrenatural, é como se eu pegasse a Pitoca e fizesse um upgrade nela e fizesse com que ela conseguisse ler, entendeu? Ela agisse sobrenaturalmente. É como se fosse uma charrete que se transformou num carro. É um upgrade. Você consegue realizar ações sobrenaturais. Entendeu? Então, quando nós somos batizados,
nós sofremos esse upgrade, nós temos essa capacidade de agir sobrenaturalmente. E aí sim, conseguir alcançar a castidade. Viver uma castidade triunfal. Só que, toda vez que nós pecamos mortalmente, que nós perdemos esse estado de graça, nós perdemos esse organismo. Então, é como se destransformasse de um carro e voltasse a ser uma carroça. É como se a pitoca perdesse a capacidade de ler. Então você entende a importância que tem você estar em estado de graça? Você entende a importância de você estar com sua confissão em dia? Porque quando você está em estado de graça, Deus consegue agir melhor na tua vida. Você consegue agir sobrenaturalmente e você vai ter muito mais forças para vencer esse vício. E é por isso que o demônio quer te afastar do sacramento da confissão e, consequentemente, te afastar do sacramento da Eucaristia. Porque ele sabe que aí está a vitória dele. Teve uma vez que um paciente chegou para mim e ele tinha caído 3 vezes durante a semana e ele confessou 3 vezes. Tudo isso na mesma semana. E eu falei assim, meu irmão, parabéns. Por quê? Porque ele realmente estava lutando, cara. Um vício é um vício, cara. Mas ele realmente estava lutando. E ele se confessou 3 vezes para ele não perder o estado de graça. Olha que incrível. E o demônio vai... Cara, o demônio sempre vai fazer isso. Vai fazer você pecar e ficar pensando, nossa, eu sou hipócrita. Eu vou me confessar de novo. Nossa, pra que eu vou me confessar se depois eu vou cair de novo? Ou, nossa, o que o padre vai pensar de mim? Mais uma semana eu vou chegar lá, vou confessar o mesmo pecado? Não posso confessar com esse padre mais. Tudo isso são artimanhas do demônio. E você já sabe o porquê você tem que se confessar. Primeiro, para pedir perdão a Deus. Mas segundo, para ter essa força sobrenatural para vencer o vício. Então, não se afaste do sacramento da confissão. Eu não vou lembrar a frase certinha, mas São João Paulo II falava que santo não é aquele que nunca cai, mas santo é aquele que cai e se levanta. Então, meu irmão, o que eu quero deixar claro com esse vídeo, com essa aula, é que não é nem um extremo, nem outro. Ou seja, você não pode somente recorrer aos meios espirituais e sobrenaturais, que são os mais importantes, mas não dá para recorrer somente a eles sem recorrer aos meios humanos. Contudo, você não pode recorrer aos meios humanos sem recorrer aos meios espirituais, sem ter esse organismo sobrenatural da vida cristã. Se falhar nos desses dois, você não alcança a castidade. Tá bem? Então, se você gostou desse vídeo, comente, deixe seu like e envie para aquele irmão que também está nessa luta contra esse vício.